Irmãos, pastor Roberto, nós temos a honra, o privilégio de receber esse irmão. E eu não vou falar muito, que agora eu vou deixar por conta dele. Mas eu só queria dizer que, e não é porque está na minha frente, o Mário sabe do que eu vou dizer aqui. O Mário, porque nós somos amigos em comum, o Alisson também. Mas o Mário, por mais tempo, nós somos amigos em comum. O pastor Roberto é um dos homens mais sábios que eu conheço. Um dos mais sábios que eu conheço. Não vou falar que ele é o mais sábio não, porque aí eu vou jogar muito confete. Mas é um dos. Também um dos mais profundos conhecedores da palavra de Deus que eu conheço também. Conhece a Bíblia como um pouco. Se não conhece teologicamente, mas também teologicamente, mas de vida. E é um dos homens com amor estampado no coração, no peito. A gente olha para ele, a gente vê o amor de Deus na vida dele. Então fica à vontade, meu irmão. Não vai chorar não, segura aí. Fica à vontade, meu irmão. Vamos orar por ele. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor Deus, pela vida do pastor Roberto, nosso irmão, Senhor Deus, pessoa preciosa que o Senhor nos deu a honra de conhecer. Pai, em nome de Jesus, usa a vida do teu servo nesta manhã. Que as palavras que fluírem dele, Senhor Deus, sejam do teu Espírito para nos abençoar, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz, a graça, mas quando a gente gera um ambiente que a presença de Deus tem liberdade, você começa a criar constrangimento. E o maior desafio para cada um de nós é isso. Quando certa vez o apóstolo Paulo disse assim: porque o amor de Cristo nos constrange, sabendo que um morreu, logo todos morreram. E esse amor, quando ele nos batiza literalmente, e ele nos funde, e parece que existe uma propriedade sobrenatural que sai desse amor. E é isso que o discípulo é conhecido do Senhor. Quando Jesus ele disse: eu vou dar um novo mandamento, e com seus discípulos, que seriam seus apóstolos, ele disse: eu vou dar um novo mandamento a vocês, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Então, de fato, nós recebemos um amor, e ele é como um canal livre que passa por cada um de nós, desse fato da regeneração e dessa nova criatura que somos. Isso me impressiona muito. Normalmente, quando eu venho pregar, já tem uns anos, a gente medita em tanta coisa, eu fico com 20 ou 30 mensagens na cabeça. Não sei se é assim que o pastor lê. E de repente, quando chega, aí o Espírito Santo te pega e diz assim: deixa agora te descortinar. E você fica constrangido, porque você sabe que inteiramente você precisa depender do Senhor. Quando diz a Escritura em Romanos 8,14, que diz que todos que são, primeiro começa assim: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então a gente começa a entender: não, tem um Pai maior aqui. E esse Pai maior, ele vai começar a conduzir, e ele diz: porque não recebeste o espírito deste mundo. E ele fala do medo desse espírito, porque ele cria terror, ele cria escravidão. Mas recebemos o espírito de seu filho, que diz: Abba, Pai. E essa palavra Abba, ela é extremamente maravilhosa, porque no contexto da interpretação judaica, as letras têm valores, e a gente brinca que fala que é um código. E quando eu leio o Evangelho, todo o Evangelho para mim é um código.
porque apresenta a mensagem simples, a mensagem que indica para o Messias as combinações e os mistérios. E a palavra Abba exatamente dá um valor que é 4, salvação. E salvação nos fala muito dessa coisa tão linda que o Pai nos deu. E é por isso que eu já tinha visto aí vai entender o ambiente, tinha visto um anjo muito grande, com as asas abertas na hora do louvor. E está se mostrando, hein? eu fiquei assim na hora, gente. Aí me veio Isaías 6, que isso está no meu coração queimando a semana toda. Mas eu entro ali e vem aquela comunicação para falar assim, Mateus 8, do verso 1 ao 4. Vamos ver o que a gente consegue dizer sobre esses dois textos hoje. Mateus, o evangelista, quando escreve, com certeza ele queria apontar Jesus como rei, Aleluia, como descendente de Davi, de Abraão, conforme Mateus 1:1 diz que estas são as gerações de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Em Davi, porque existe uma promessa que não faltaria um rei, que seria o filho, e de Abraão, como Gênesis capítulo 12:3 nos ensina, que benditos serão em ti todas as famílias. amém. Ele falava do descendente, que é Jesus. Aqui está escrito em Mateus 8, verso 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Verso 2. E eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo, puro. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado. E disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Pai, nos dê graça, que o Senhor produza palavras vivas, que essa compreensão chegue ao coração de todos. É a nossa oração, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Se você voltar algumas páginas, começando no capítulo 5, você vai ver o sermão, aonde por alguma razão pessoas estavam sendo atraídas por alguma coisa que Jesus tinha que ultrapassava qualquer sentido. Naquela época os escribas e as escolas rabínicas, elas eram bem radicais porque eles estavam preocupados pós-exílio. E o que é o pós-exílio? Nós não queremos ser novamente escravos e viver numa terra distante. Então a preocupação da mesma, parece que o espírito do zelo continua em nosso mesmo, nesses tempos que passam, do medo de voltar. E em razão disso eles perderam das coisas mais importantes que o Senhor tinha chamado Israel a ter, uma relação de amor, mas sim de, como Oséias 6,6 tinha dito, porque eu não quero o holocausto, mas sim quero a misericórdia, não quero sacrifício, sim conhecimento de Deus. Não que o mandamento não tivesse a importância, porque era o resultado de fidelidade e amor quando você executa, mas poderia então seu coração estar distante. E certa vez Jesus disse isso, há uma tradição de lavar as mãos que nem se constava no capítulo 15, do verso 1 ao 8, onde de repente Jesus disse, como bem profetizou Isaías a vosso respeito, que o coração de vocês estão longe e vocês estão me louvando com os lábios. Então esse era o contexto de corações que estavam perdidos e que queriam
um rigor e ao mesmo tempo um cumprimento e um medo de voltar ao cativeiro. E Jesus era alguém que olhava para as pessoas e as pessoas se sentiam extremamente constrangidas, mas viam palavras as quais cativavam de ponto que compreendia quem era pobre, compreendia quem era discriminado e dava oportunidades a todos. De fato, a gente começa a entender como Romanos diz certa vez, no versículo 11, que diz que para Deus não há acepção de pessoas. Ele quer todos que cheguem. Certa vez Jesus disse isso, que tudo que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então isso aí provavelmente eram palavras que eram igual o pregador tinha dito, que eram como pregos que iam fixar no coração de quem ouvisse. E assim uma multidão seguia Jesus no deserto. E eu sempre lembro de Oséias, sabe, irmãos? Quando diz no verso 2:14, que diz: portanto, eis que atrairei, levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Meu Deus! A palavra Bar Midbar, que é no deserto, é o lugar da palavra. Como alguém pode seguir em lugar que está estéril, em lugar que não tem significado, em lugar que tem solidão, em lugar que não tem uma fertilidade? Como seguir em pastagens? Parece muito a maneira de Davi ter dito no Salmo 23, que todos assim bem sabem, que diz que o Senhor é meu pastor e nada me falta. Me faz assim deitar em pastos verdes no meio de desertos e me leva em águas para refrigerar realmente a minha sede. Essa é a figura de Jesus, levando eles no meio de um contexto de Romanos de um lado, que trazendo para os nossos dias é fato, onde nós assustamos com esse sistema que seja opressor, de desespero para uns, de desigualdades sociais, porque não podemos fugir. Tenho pensado em 3 áreas: família, justiça social e espiritual, na integridade dessa missão. E quando eles sobem, diz o texto, uma multidão. Não havia definições ainda de discípulos 12, mas havia um povo sedento com fome de ouvir Jesus. E ele disse as bem-aventuranças, que a palavra xerei significa rico. Aí Jesus já começa na bem-aventurança, Mateus 5:3, dizendo: bem-aventurados são os pobres. Não é loucura? Ele faz um trocadilho dizendo: a palavra xerei, abençoado, feliz, vai ser o contrário, vai ser o pobre de espírito. E ele, continuando no 4, ele diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então ele começou a fazer uma inclusão com aqueles homens, de aproximar muito a eles. Imagino então, ao término, algumas pessoas perguntaram: ele não fala o nome de nenhuma escola, ele diz que é dele essa palavra. Que autoridade é esta? Como é esse? Todos ficaram admirados. Jesus sempre surpreendia cada alma. Aí começa a nossa mensagem aqui. Diz que, imagine Jesus descendo. Começo a pensar na kenoses de Deus, ou seja, do desviar, dele desviar, dele se esvaziar de si. Diz o texto que ele desce do monte para identificar cada um de nós. Aleluia, aleluia. Meu Deus! Glória a Deus. E isso nos surpreende, amado. Quando Paulo entende isso, ele diz assim em Filipenses 2:5 em diante: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento de Cristo, porque ele se esvazia, ele vem se igualar, ele vem se identificar. Sendo Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus. Isso me faz
ficar impressionado aqui. E verso 7 diz: mas aniquilou-se a si mesmo e tomou a forma humana. Então quando ele desce, a divindade está, o Deus está em carne para poder dizer assim: eu compreendo você, Aleluia. eu sei quem é você. Aleluia. E diz que ele desceu, porque Isaías 66:1 diz que lá os céus é o trono de Deus e os pés dele estão aqui na terra. Então os pés dele, exatamente quando Isaías profetizou a respeito disso, ele estava dizendo sobre ele. E agora começa, a multidão está seguindo. E eu, ao pensar nisso, que ele tira, vamos ilustrar, a sua coroa, o seu cetro, e desce do trono e prostra diante dele, dizendo: eu estou indo. Por isso que quando eu pensei em Isaías capítulo 6:8, lá vi uma voz do trono dizendo assim: quem eu vou enviar? Quem irá por nós? Itzayahu, que é Isaías, significa a salvação do Senhor. Agora mudou, Jesus, a salvação, o Salvador, o Senhor salva. Isso significa Jesus. E ele disse: eis-me aqui, envie-me a mim. Então quando ele desce, conta que vem ele de encontro. E isso que mais me impressiona. Vem de encontro a ele, a Bíblia diz, um leproso, e cai de joelhos e adora, dizendo: se o Senhor quiser, pode me purificar. Só que o contexto de lepra naquela época, primeiro se baseava no contexto do judeu, que era uma doença produzida por Deus. Por quê? Se você pega Números capítulo 5, foi Deus que diz a ordem. Ele afirmou: olha, Moisés, você fala para todo o povo que qualquer que tiver alguma lepra, tiver um fluxo de sangue, e o leproso, vocês vão tomá-los e retirar para fora do arraial. Então a história e relatos diz que eles ficavam em grutas e eram sustentados pelos seus familiares. Então, se a gente começar a imaginar como era a alma dessas pessoas, de dor, de tristeza, de angústia, e ainda pesando: por que Deus fez isso comigo? Então não era uma doença com uma bactéria normal, ou que tinha dado uma anomalia ali que contraía. Era alguma coisa pela mão de Deus sobre aqueles que estavam. E naturalmente eu imagino assim, aquele moço chegando, porque se tinha uma ordem, era distante e era uma doença infecciosa. Você imagina assim, a gente às vezes acontece de chegar alguém às vezes maltrapilho, ou diferente da gente, ou sujo, e eu começo a imaginar o nosso contexto diário, quando alguém fedido perto da gente, a gente, ou com crianças, tiramos, porque não sabemos. Eu imagino que foi aberto para perto de Jesus um corredor onde pessoas estavam tentando entender o que estava acontecendo, de alguém como aquele homem se prostrar diante dele. Isso me faz pensar em adoração, que foi a primeira palavra que foi aqui dita. Adoração. Tudo aquilo era contrário para que ele adorasse. E muitas coisas da nossa vida, às vezes, é difícil da gente prostrar e adorar a Deus. Em Filipenses 1:29 diz assim, que não temos a graça somente de crer nele, mas também de padecer por ele. Meu Deus! Então a adoração, ela independe de circunstâncias.
porque disse que ele prostrou. Ninguém prostrou como ele. Todo mundo ficou admirado com as palavras, ninguém foi ousado, íntegro. E é interessante que tinha um caminho. Eu começo a pensar em Hebreus 10, 19, que tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue. Eu imagino o sangue ali abrindo um caminho, porque essa lepra era assistida pelo sacerdote, que depois faria um sacrifício para purificar, que haveria sangue, haveria água sobre aquela pele. E o verso 20 diz que pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pela sua carne, temos um grande sacerdote na casa de Deus. Aleluia! Então o sangue já está preparado. Ele fez isso. Foi um dos primeiros versos que eu vi que me impressionou. Diz assim: ele morreu no madeiro e preparou pelo sangue. Então nós temos um caminho, e aquele homem, de alguma maneira, de uma revelação, ele entendeu isso e prostrou para adorá-lo. E quando Jesus disse isso a samaritana, e sempre o samaritano para mim me impressiona, porque era aquele grupo que não tinha um pedigree, não era puro, não era santo, e Jesus disse que o Pai está procurando adoradores, e chega a hora, e esses adoradores vão adorar em espírito e verdade. 4:23. Aquele homem mostrou que as circunstâncias não iam impedir de adorar. E é interessante porque a palavra prostrar e adorar, tudo está no sentido de colocar os joelhos na terra. E a palavra para bênção no hebraico, ela está ligada a se colocar de joelhos. Isso é muito forte, né? Por isso que no livro de Jeremias 17:7 diz: bendito. É como se falasse assim: aquele bendito é aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Naquela hora, quando ele se coloca de joelho, ele estava dizendo assim: existe alguém maior do que eu. E toda vez que nós adoramos, nós reconhecemos: existe alguém maior do que eu. E o respeito dele foi tão interessante que ele disse: se o Senhor quiser. Eu não sei se dá para você entender. Eles estavam buscando fazer a vontade do Senhor. Eles estavam desejando fazer a vontade do Senhor. E de repente um homem, numa adoração, ele coloca: sua vontade vai ser feita e não do jeito que eu quero que ela seja feita. Jeremias, para mim, é um dos profetas que me impressiona, porque ele olhava e compreendia a dor do povo e tentava ir, mas ele ao mesmo tempo obedecia o que Deus falava. Lembra que o povo queria saber: nós vamos cair na mão da Babilônia? Um grupo de pessoas chegaram e falaram assim: por favor, vai lá, pergunta a Deus. 42:3, pede ele para ensinar a vontade dele e como andar nesse caminho dele. E no verso 7 ele explica ainda: seja ela boa, seja má, a voz do Senhor nosso Deus, nós vamos obedecer, para que nos suceda bem obedecer na voz do Senhor. Aquele homem, ele provocou em Jesus coisas que Jesus disse: não tem como eu não fazer. Meu Deus! Davi foi assim. Quando deu testemunho dizendo, quando Paulo ensinava na sinagoga, Atos 13, 22 e 23,
ele relatando a história de Israel, ele diz assim: o Senhor retirou a Saul. Eu achei um. E eu estou dando testemunho desse filho de Jessé, porque ele faz a minha vontade, é da geração desse, que eu vou levantar Jesus para salvar. Então, porque ele é um homem que é segundo o meu coração, E esse homem aqui que não tem nome, ele tem uma condição: ele é leproso. Ele tem alguma coisa que ele não sabe qual a razão. E se a gente pensar um pouco sobre isso, você pensa em Números 12, o relato de uma das coisas mais estranhas nas Escrituras. Uma família que briga porque o seu irmão casou com uma mulher etíope, da descendência de Cã, aquela descendência que na verdade deveria servir e não está numa posição. Deus fala conosco, não só com Moisés. Isso é muito estranho, mas Deus ouve. Amém. Entende? Deus ouve. Amém. Provérbios 15:3 diz que os olhos estão aqui sobre bons e maus, e ainda melhor, Isaías 59:1, que os ouvidos dele no finalzinho não estão tampados para poder ouvir. Então Deus estava vendo e ouvindo, e chamou para um particular. Foi assim: amanhã você, Arão, Miriam e Moisés. E diz o texto, verso 3, que Moisés era um homem muito manso. Um assassino manso. Como pode isso? Quanto mais você adentrar diante de Deus, quanto mais a vida de Deus transmite para você. Efésios 5:1 diz: seres imitadores como filhos amados. A palavra ali, tekná ou tequina, que é a palavra uma criança que vai ser instruída. Entramos diante de Deus como crianças. E no verso 2 não tem como fugir, que diz que devemos andar em amor como Cristo nos amou. E ele ainda trouxe um pouquinho, ele entregou a sua vida como oferta e sacrifício suave a Deus. E quando naquele dia desceu a nuvem, o Senhor chamou Miriam e Arão, sumo sacerdote, profetiza e diz assim: sabe como eu falo com meus profetas? Com sonhos e visões. Está vendo? Para Moisés, esse homem é fiel em toda a minha casa. Você não tem medo de falar contra ele. E ele não orou pedindo justiça, ele não orou pedindo para que Deus resolvesse a situação. Mas como um pai de um amor tão grande, ele vem para corrigir as coisas. Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer guerra. Sabe por quê? Sabe? Eu falo com ele como um amigo, boca a boca. Ele vê a minha forma nessa nuvem. Quando assustou ela, estava leprosa. E a partir dali, a ideia de lepra, e Levítico, onde relata, é uma doença produzida por Deus. Coisa tão simples. Então, o que eu quero trazer com isso? Se esse homem foi um profeta, se esse homem foi um servo, e por alguma razão o coração dele ardeu novamente, porque servos ainda têm intimidade com Deus. Amós 3, lá diz exatamente no verso 7 que o Senhor eterno não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Aquele homem nos surpreende porque ele faz coisas que ninguém faz. A multidão está atrás de Jesus. Tinha Pedro, tinha ali já Tiago, João, André, homens que vão ser os três, ou vai ser o um,
que vai inclinar a cabeça, e um homem leproso, sem circunstâncias, ele adentra diante do Senhor, ele começa a adorar, que atrai ao ponto dele dizer: eu quero. Eu começo a pensar em Jeremias 29, verso 11, quando diz: eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós. Aleluia. São pensamentos de paz, para vos dar o fim que esperais. Aleluia. Em outras versões diz uma esperança, um caminho para vocês, um futuro. E só que Jesus fez alguma coisa inusitável, ele esticou a mão. E na lei de Moisés diz que quem tocar no imundo se torna imundo. Então Jesus se tornou imundo por cada um de nós que estamos aqui. Glória a Deus. Eu começo a imaginar Isaías 53 acontecendo. Quem deu crédito à nossa pregação e quem o braço do Senhor foi manifestando. Aleluia. O braço do Senhor está falando do Evangelho que salva. E começa a dizer, ele não tinha formosura nenhuma, ele era como a raiz que estava subindo, ele era um homem de dores, onde todo mundo rejeitava. E no texto, se você pegar no original, diz que ele era leproso. Diz que ele toma sobre si as nossas enfermidades e leva sobre si as nossas dores. Ele se torna aquele que é aflito, ferido de Deus e oprimido, para que pelas nossas transgressões que ultrapassaram ele, feriram ele, para que as chagas, os furos, como um cordeiro que foi sem abrir a boca, pudessem ser sarados. Aleluia. E quando ele toca, talvez a gente pensar sobre aqueles que diziam, está dizendo que Jesus não cumpriu a palavra, e ele tinha dito 5,17: eu não vim destruir a lei nem os profetas, eu vim trazer o pleno entendimento. E ele estica a mão. O que fez esse moço? Porque Jesus tinha dito assim: bem-aventurado são os limpos de coração, porque verão a Deus. Talvez a lepra dele estava exterior, onde as pessoas viam, mas o coração dele já era um coração quebrado. Davi tinha dito: perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A palavra perto é uma palavra que diz uma oferta para aproximar a Deus. Como era a oferta desse moço, um homem leproso. O que ele podia oferecer? Nada. Diante das circunstâncias, tudo o que podemos oferecer, o que ele já fez por nós. Só o testemunho. Porque quando ele tira, eu lembro de Isaías que diz que todos nós somos como imundo, 64:6, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia. Os estudiosos dizem que esse trapo de imundícia ou seria a veste do leproso, e não como os dias de hoje, que hoje toda asepsia que a mulher tem nos seus períodos menstruais, ou então seria panos de menstruação. Ele arranca tudo e diz que nasceu de novo. Se vocês têm Cristo, você é uma nova criatura. Coisas antigas se passam e tudo se faz novo. A justiça que todos estavam ali admirados somente com as palavras daquele homem, experimentou as palavras. A justiça que eles estavam procurando pelos atos corretos. Eclesiastes
20 diz que na verdade não há um justo sobre a terra que faça bem nunca perde. Podemos fazer o que é correto, certo aos olhos, mas quando chegamos ao Criador, Jó 4,13, foi assim que foi dito para Jó: porventura, o homem é mais puro que o seu Criador? Ou ele é mais limpo que o Deus Altíssimo? Mas ele se faz igual a cada um de nós, para arrancar. E quando nascemos de novo, quando recebemos esse poder que nos cura, como somos tocados para ver que Ele não fez acepção, que Ele surpreendeu, Ele diz: dá testemunho. João 24:48 de Lucas diz: vocês são testemunhas dessas coisas. O que Deus fez com você? Qual foi a lepra? Qual foi a libertação? De onde Deus te tirou? O que Deus te chamou? O que você é? Vai lá e fala, mostra. Ele nem disse: não diga que fui eu que fiz. Ele nem preocupou com isso. Mas hoje nós podemos dizer que aquele que começou a boa obra em nós, Aleluia. Ele aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Nenhuma lepra pode deter o que o Senhor pode fazer. Nada que pode estar degenerando a sua vida, que pode sentir esse afastamento, porque existe defeitos. Para quando eu dizer igual Paulo disse certa vez, em Gálatas 2 diz: já estou crucificado com Cristo. Não vive mais eu, mas vive Cristo em mim. E a vida que vivo agora, eu vivo na fé no Filho de Deus, o qual se amou e entregou-se por mim. Todo dia eu penso o que pode querer me afastar e afastar das outras pessoas. E nós precisamos chegar perto dele, entregarmos. Com certeza, quando ele viu: bem-aventurado os que choram, eu imagino ele chorando. Eu não acredito ele olhando para ele. Hoje, você pode olhar. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé nossa. Ele tinha uma glória que estava proposta, mas suportou, purificando os nossos pecados. Você pode estar agora de rosto limpo, pode entrar face a face, pode entrar por sua fidelidade, mas que isso de modo nenhum nos eleve, mas que a gente diminua. Foi palavras que João, onde o profeta tinha dito, o anjo Gabriel, quando notificou ali a ele, dizendo assim: esse menino, ele vai anunciar o caminho. Estava escrito de João em Isaías 40, a voz do que clama no deserto. E quando ele olha para Jesus, o pessoal está dizendo: por que vocês batizam? Que você não é o Messias? O que você está fazendo? Ele diz: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Mas com certeza, quando chegar a ele, Aleluia. Aleluia. eu não sou digno de desatar, de tomar as sandálias dele. E Jesus deu testemunho: esse homem aqui nessa terra não há maior. É necessário, João 3,30, que ele cresça e eu diminua. Porque isso é o que ele fez por nós e nós devemos fazer para os outros.
Para que a lei de Cristo não seja para mim, mas que seja em prol dos outros. Vamos orar. Havia um homem chamado Naaman. Ele era como primeiro-ministro e como general da Síria. Conta a Bíblia que ele tinha uma lepra. Uma pequena moça. Geralmente eu gosto de ministrando a palavra, tá? Orando para vocês. Uma pequena moça, numa daquelas expedições, ela foi levada. E ela foi trabalhar na casa desse moço. Tadinho. Ela podia ter traumas, né? Tirado da família, da sua terra. Da sua cultura. Mas o que ela fez? Ela testemunhou, porque ela viu alguma coisa naquele homem. É assim que a gente olha para as pessoas, vendo alguma coisa. Se ela soubesse que lá em Israel tem um profeta, curaria ela. E ele tinha um meio, ele ia através dos... Ele foi ao seu rei e falou: me dá cartas que eu preciso entrar lá no protocolo. E Deus não precisa de protocolo. Aleluia! Onde está o Espírito Santo? Verdade. Levou presentes. E quando chegou para o rei falou: rasgou as vestes, eu não sou Deus para curar este homem. Nós não somos deuses. Nenhum de nós que estamos aqui, mas confiamos naquele que pode. Aleluia! O profeta ouviu que ele se humilhou. A humilhação. Todos mundo acha o que é humilhação? É reconhecer alguém maior. Os profetas disseram: manda ele vir correndo para cá. E eu imagino a alegria: agora eu vou ser curado da lepra. A única coisa que me ia acabar. Saiu uma outra pessoa insignificante, um homem chamado Geazi. O Eliseu falou que você banha naquele rio 7 vezes. Ele disse: não pode. Lá na Síria tem rios muito melhores. Eu pensei que ele ia sair, invocar o nome do Senhor, passar a mão na minha lepra e purificar. Alguém disse para ele: oh meu pai, que todos sabiam que qualquer coisa mais difícil ele faria. Ele só pediu para o Senhor pular naquela água. Então, hoje você pular nas águas do Senhor. Aleluia! E ele foi, e 7 vezes ao levantar a pele dele estava puro, como criança. Uma palavra dele, a palavra que você falar com ele, por favor. Eu quero entrar nessas águas. Eu quero, se você estiver com essa lepra, se você estiver sentindo, Deus não nos julga. Nós autopunimos. O julgamento está por vir. Morrendo a coisa é cair na mão do Deus vivo nesse dia. Aquele homem não ficou preocupado com aquilo que ele ia expor a vida dele. Ele não ficou preocupado com as pessoas que estavam vendo. Ele sabia do que Jesus podia fazer. Então você se lance nessas águas. Se lance aos pés dele. Peça a ele para te tocar.
Deixa Ele falar ao seu coração e mover essas águas. A sua igreja está aqui, Pai. O Senhor comprou o teu sangue precioso. O Senhor lavou. Mas muitas vezes, como Paulo disse, miserável homem que sou, quem poderá me salvar do corpo desta morte, desse velho eu, dessa natureza que está aqui, que muitas vezes batalha todos os dias para eu não te louvar, não te glorificar. Mas o Senhor, aquele homem pela fé, ele ouviu, ele teve a ousadia. Aqui também está a tua igreja ousada, desejosa, querendo ouvir. Se tiver uma enfermidade, pelo preço que foi dado, pelo preço que foi preparado antes da fundação do mundo, não existe nada que a cédula que o Senhor rasgou ali naquela cruz possa agora impedir. Porque às vezes temos medo de chegar e dizer ao Senhor: isso aqui não está bom em mim, Jesus. E Naamã, ele queria deixar coisas. O profeta disse: eu não aceito nada. Mas hoje eu sei que só o Senhor eu vou temer. Aleluia. Eu não sei aonde ou o que te tirou dessa relação tão profunda, íntima com Ele, aonde você muitas vezes se sente longe, afastado, apesar de saber as coisas, apesar de ter consciência sobre elas. Eu peço ao Senhor que você possa ter liberdade com Ele, ser tomado, ser tocado, que desapareça sobre ti alguma enfermidade física, desapareça sobre ti. Se o Espírito Santo, os dons, aonde a dracma foi perdido, pela luz desta palavra seja restituída sua união, comunhão, a busca de você com Ele, com o Santo, com o amado, com o desejado. Nenhum peso. Você, ao confessar e deixar, Ele purifica. Quando nós nos encontramos aqui, estamos nesta luz, em comunhão com os irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se sua mente agora ficou aprisionada, que ela seja livre, que a mente de Cristo venha. O Espírito Santo está te chamando, Abba. O Espírito Santo está te chamando, Abba, 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 Abba. Sai o medo, o terror das áreas que precisam ser assistidas. Ele é o restaurador da sua alma. É perfeita a sua palavra. É perfeito o que Ele fez por ti naquela cruz. Que penetre no seu interior, que quebre cadeias nesta hora, que desfaça todo esse agir. Se tiver alguma coisa, distância espiritual maligna, em nome de Jesus, com a presença dele, Ele desfez toda a obra. Toda a obra. Para isso o Filho se manifestou, para desfazer todas as obras. Que comece com você uma história de um testemunho de aproximação, de uma vida rendida ao Senhor totalmente, que expresse e ame Ele para sempre, para sempre. Que venham os sinais e todos vejam e pergunte: você não era assim? O que aconteceu?
Jesus me transformou, me libertou. Aleluia! É a minha oração a Ti, Pai, e pelos irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que faremos, pois, varões e irmãos, diante da exposição tão preciosa da palavra de Deus, né? Não vou acrescentar nada, não quero atrapalhar em nada o que o Espírito já fez. Eu quero só te dar uma dica. Toda vez que você lê as Escrituras, faça como o pastor fez hoje. Procure o Evangelho em cada uma daquelas belas experiências que temos na Bíblia. Ali está embutido o Evangelho. E sempre você vai encontrar pelo menos 3 personagens em toda a Bíblia. Você sempre vai encontrar um herói, alguém assim que às vezes é insignificante, como a menina que trabalhava na casa do general. Você sempre vai encontrar alguém doente, e você sempre vai encontrar algo intransponível, invencível. O invencível é o pecado, o doente somos nós. E às vezes aquele que é insignificante é Cristo, ou o Evangelho, ou a palavra de salvação. Amém? Vamos embora? Preciso aprender com o pastor Roberto a terminar assim no horário tão pontual, maravilhoso, né? Antes disso, irmãos, vamos orar primeiro encerrando e depois a gente vai para os aniversariantes, né? Porque aí a gente... Feche seus olhos, meus irmãos, levante as suas mãos para os céus, agradeça a Deus por essa manhã, agradeça a Deus por essa palavra, agradeça a Deus porque Ele te trouxe aqui, falou com você, Ele tocou o teu interior de forma tão preciosa, como há muito tempo você não sentia. Você foi curado, restaurado. Agradeça a Ele, louve a Ele por esta palavra. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã tão preciosa. Obrigado, Senhor Deus, porque Pai, nós temos oportunidade única de ouvir a Tua voz de forma tão profunda e maravilhosa nessa manhã. Nós te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Que o amor incompreensível do Deus Pai, a graça inexplicável e sempre abundante de Jesus Cristo e a amizade transformadora, a comunhão transformadora do Espírito Santo seja sobre todos nós. Amém? Vai com Deus, vamos aplaudir ao Senhor bem forte, mais forte, mais forte. Aplauda ao Senhor.